Agora é hora de achar o caminho certo para saber tudo sobre gastronomia. Entrevistas, rota gastronômica, gafes e gambiarras, cultura gastronômica e muito mais. Os chefes Marcelo Perrone e Alexandre Pietrobon apresentam o programa Ondas Gastronômicas. Apoio Wallabies Pizzas e Massas e Alexandre Restaurante, especializado em frutos do mar. Boa tarde, estamos começando mais um programa Ondas Gastronômicas e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, que estamos aqui com uma nutricionista, Ana Cláudia Bocchettini, que ela trabalha com pessoas especiais, com pessoas com autismo, Down, tudo mais, trabalhando a parte sensorial, buscando a introdução com dieta, acho que até direcionada para essas pessoas. Vamos deixar que ela fale um pouco mais sobre esse trabalho aí. Boa tarde, Ana Cláudia, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom, obrigada. Como é que tá? Me conta, como é que é esse trabalho, como surgiu? Então, eu sou nutricionista infantil e terapeuta alimentar. Então, assim, hoje a gente traz na terapia alimentar, um trabalho diferenciado, que é onde a gente traz para a criança a parte da educação nutricional de uma forma lúdica, mais realista. Então, hoje eu trago para dentro do consultório, para dentro das terapias, o alimento de verdade. Porque, na verdade, a criança, independente dela ser típica ou atípica, a maioria delas acaba desenvolvendo a seletividade em algum momento da sua infância. Sim. Ou por questões sensoriais, ou por questão comportamental, até mesmo da família, costumes, isso acaba sendo... E a criança que não é tratada na infância torna-se um adulto seletivo, Sim. Então, assim, eu trago para eles a forma lúdica e realista para que eles manipulem o alimento. Não basta só ver ali no quadrinho, mostrar o alimento de brincadeira, Eu quero trazer a parte real. Você faz tudo isso dentro do seu consultório mesmo? Dentro do consultório. Então, a gente monta uma cozinha, uma mini cozinha para eles, e eles acham o máximo mexendo no brócolis, mexendo no arroz, no feijão, porque eles, além de estarem aprendendo, eles estão trabalhando ali, desenvolvendo. Aproxima muito mais, né? Tem aquela coisa, ela tem uma relação diferente com o alimento. Eles se conectam. Se conectam, exatamente porque isso. Eles têm, todo ser humano ele tem questões sensoriais, ou por tato, textura, cheiro, o visual, A gente que é da gastronomia e sabe que o visual conta muito. Primeiro se come com os olhos. Primeiro come-se com os olhos. E nessa parte clínica também não é diferente. A criança, o adulto, olha ali, a gente vem quebrando, essa imagem de que dieta é comida de doente, aquela coisa sem graça. Isso é uma das coisas que às vezes eu brigo muito com ele. O gordinho, todo mundo sempre fala para fazer dieta, às vezes eu começo a preparar um prato completamente diferenciado. Você não está de dieta? Eu falei, eu estou de dieta, mas não tem que comer comida ruim. Exato. Não é? Dieta não quer dizer você comer comida ruim. Você pode melhorar, fazer aquela dieta, mas trabalhar ela, fazer alguma coisa de... E quando a gente, desde a infância, aprende a ter um bom relacionamento com o alimento, esse peso chamado dieta, ele não acontece. Não. Porque você vai aprendendo que na vida é o equilíbrio. O importante é você criar memórias afetivas, é você criar momentos ali. Então, muitas das vezes, a terapia alimentar, ela entra também nesse lado. Como começou? Conta um pouco da sua história, como você chegou nessa parte de terapia alimentar e como que você trabalha realmente esse... Eu sei, estou vendo essa parte... Você está falando agora das pessoas, com os clientes especiais. Como surgiu isso? Como você começou a trabalhar? Então, eu já venho da área da gastronomia, há mais de 10 anos. Então, assim, eu já trabalhava, já me encantava pela parte da cozinha funcional, essa gastronomia que justamente trabalha isso, É o alimento saudável, mas é aquele alimento com sabor, com cheiro, com textura, cor, com boa textura. Então, isso já me encantava. E quando eu entrei me formei, entrei para o ramo da nutrição, eu sabia que eu queria fazer algo diferente. Eu não queria ser só mais uma nutricionista. Eu queria ser a nutricionista. Mas tem que ser, Eu queria ser aquela que trabalhasse realmente com a inclusão, sabe? Até porque eu vivo a inclusão dentro da minha casa. Eu tenho um filho que é surdo e ele também é muito seletivo. Então, eu queria viver aquilo ali, mas eu queria levar aquilo para outras mães também. Não só a minha experiência de nutricionista, mas de mãe.
né? Que eu sei o quanto a mãe sofre ali de angústia de ver um filho que não come nada e não tem opções, eles vão ficando cada vez mais restritivos, cardápio mais restrito possível. Querem sair, querem ir para um restaurante, querem ir para algum lugar curtir com a família. Às vezes tem que levar o alimento porque a criança não aceita. Então, eu comecei primeiro na minha vivência. E aí eu fui vendo, né? A gente começou a perceber, principalmente na pandemia, que esse nível de seletividade aumentou muito. E é onde eu falo, é independente da criança ser atípica ou atípica, sabe? Esse grau de seletividade, ele cresceu até nos adultos. A gente acabou ficando aí meio, né? Mudou todo mundo. Então, eu falei, não, agora é a hora. Acho que o alimento industrializado veio muito para quebrar muito isso, estragar muito isso. Veio. Hoje, a gente vê até algumas grandes empresas aí, né, tentando, de alguma forma, mostrar que estão também trazendo um pouco, né, incluindo um pouco mais a alimentação saudável, mas ainda há muito que se mudar. Porque eu acho muito que o paladar ele é uma questão de construção. Eu falo também de relacionamento com o alimento. Havia alimentos que eu não comia na minha adolescência, não gostava, e que hoje eu adoro. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, eu acho que você amadurece seu paladar, você vai trabalhando ele, vai desenvolvendo, né? E o alimento industrializado, que ele está pronto, a mãe dá para o filho e tudo mais, que resolve aquele momento da fome ali, daquilo ali, aí ela vai pegando, vai construindo o paladar com aquele sabores do industrializado. E quando pega o natural, sente a diferença. Sente muita diferença. Você não vê hoje umas crianças roubando manga do vizinho para poder comer, roubando goiaba e tudo mais, e aí vai ficando um pouco mais afastado desse tipo de... Vai afastando. E aí tem a questão da... como é que fala? Memória afetiva, que você tem daqui lá, e quando eu ia criança roubar a goiaba do vizinho e tudo mais, não sei o que e tal. Isso as crianças não têm mais hoje. Lembrar do bolo da vovó, que perfumava a casa inteira, né? Eu falando que eu gostava que minha avó fazia o bolo, era aquela coisa, era preparar a massa, comer a massa crua que sobrava do negócio, raspar o tacho. É isso aí. O bol, né? Depois ela assava, daqui a pouco se derramava, ficava aquelas pontinhas pretas em volta do negócio que queimava, que se arrancava e já comia aquilo quentinho, que era gostoso. A minha filha não tem essa vida, até mesmo porque minha mãe não cozinha nada. A avó materna dela já é falecida, né? Ela não conheceu. E minha mãe não cozinha nada, então a minha filha não tem essa vivência. Entendi. Mas eu tenho aquela coisa ali. Tanto que me perguntam, que eu fico reparando, às vezes, esses concursos que tem de confeiteiro e tudo mais, não sei o que tem que fazer o bolo perfeito. Eu falo, para mim, o bolo perfeito é aquele cheio de imperfeições. Sim, que tá porque tem histórias para contar. Tem história, tem memória afetiva, tem aquela coisa toda. Contar. Exato. Entendeu? E aí eu falo assim, as crianças não vão saber o que é isso. Vai querer aquela coisa toda. É através disso, pensando nessas memórias, que agora eu estou trazendo, né, para o consultório as nossas oficinas. Né? Em janeiro agora, a gente vai estar com as oficinas de férias, porque é justamente isso. São oficinas de hambúrguer e tudo temático. Então, vai ter o hambúrguer nutritivo do Bob Esponja, vai ter lá o dia das bananinhas, né, com os Minions. Você traz o lúdico, mas traz o real. Porque as crianças vão lá quebrar o ovinho, mexer a massinha do bolo. E isso é muito bom. Porque traz para eles essa conexão e eles começam e até ganhando um pouco de independência também. Vai aprendendo, tendo aquela coisa, não vai ficar naquela coisa, vai estar com fome, vai lá, se resolve sozinho, aprende, faz. É ter autonomia. Vai trazendo um pouco mais de liberdade às crianças, né? Isso é importantíssimo. Muito bom. Willis, você tem algumas imagens para poder passar? Tem no Instagram, tem algumas imagens. Bota o Instagram dela para o pessoal já ir conhecendo. E eu tenho minha filha, desde pequena, eu sempre trouxe ela para a cozinha junto comigo. E sempre deixando ela botar a mão na massa. Eu tenho foto dela com 3, 4 anos, fazendo pizza comigo, abrindo pizza e tudo mais. Antes mesmo de eu ter a minha pizzaria. Eu abri a pizzaria em 2011. Ela estava com 2 anos de idade. Toma algumas fotos aí do... E hoje ela tem esse tipo de coisa, dela ir para a cozinha e fazer. Agora ela está pegando as receitas, ela está com 13 anos,
Ela vai na internet, pega as receitas Já escolhe o que ela quer fazer. e vai e tá fazendo cookies maravilhosos, que eu não ensinei, não tem que eu não sei fazer. E ela tá fazendo cookies muito gostosos. Muito negócio. Ela vai... Aí muita vez, pai, eu tô com fome. Pai, eu tô com fome, não. Você, quando tinha 4 anos, se virava sozinho na cozinha. Agora tá com 13, tá... Vai pra cozinha e... Pode corrigir aqui, gente. Vai pra cozinha e ajeita isso daí. Não vou ficar de... Mas vamos falar um pouco ali do teu Instagram, que tá ali. Ali eu coloco um pouco de tudo, né? Primeiro vamos botar o endereço. Como é que o pessoal chega no seu Instagram para deixar aí... Então, o meu Instagram é lá, @nutri, Ana, _Pochettini. Pochettini. Isso. Então, aí você vai falando aí do... Quais são... Você quer falar, de repente, alguma foto, alguma coisa específica? Ali tem algumas fotos, né, de algumas... tem mais no destaque, né, de terapia alimentar. Eu Bota coloco terapia muito ali alimentar aí. no destaque. Eu sempre coloco algumas consultas. O de terapia alimentar é esse, né? Isso. Isso é da terapia? Tá vendo? Ó. Teste, Ali a gente tem um macarrãozinho cozido, tá vendo? O ovo é de brinquedo, mas o macarrãozinho, a criança manipulando o alimento. Exatamente. Tá vendo? Ali, no caso, essa areiazinha do carrinho é o fubá, porque ali eu estou trabalhando essa textura mais sequinha, né? E ele tem muita sensibilidade ao toque no alimento, esse paciente. Esses aí são os carimbos. Gente, carimbo é sensacional. Que legal. São os carimbos de legumes que a gente corta no moldezinho que a criança quer e eles vão trabalhando. Porque tem paciente, realmente tem criança que ela já tem aquela coisa do não quero, não gosto, mas ela nunca experimentou. É o medo, isso é uma das fobia, coisas que eu falava né? muito com minha filha, quando ela estava vendo, não quero, aquela coisa, chega mais para cá. Aquela coisa assim, quando eu falo, ó, eu só aceito você falar que não gosta de alguma coisa, depois você experimentar no mínimo 10 vezes. Sim. E até mesmo de formas diferentes. Sim, e entendeu? Existe Forma isso. de tem. Existe isso. Na verdade, às vezes, até para a gente poder conseguir introduzir o alimento na criança, a gente tem que apresentar de 20 a 30 vezes o mesmo alimento. Para ela poder conectar, sabe? Aquela coisa, amadurecer o paladar, fazer aquela coisa. E é verdade. E aí eu fico... Ela fica, pai, não, você experimenta. Não gostei, tá bom, deixa de lado, mas... Toda vez eu vou colocar. E é importante sempre assim, não gostei desse formato, né, dessa textura, um purê. Você vai apresentar de outras formas aquele alimento. Por experiência minha mesmo, eu não comia cebola. De jeito nenhum. Ficava aquela coisa que... Até que meu tio, uma vez no churrasco, fez uma cebola assada no churrasco. Depois temperou só com sal e azeite. E ela, quando pega o calor e tudo mais, aquela cebola ficou adocicada. Aquela acidez vai toda embora. Toda embora. Né? E quando eu botei na boca, eu fiquei maravilhado com a cebola. Então, eu só comia cebola assada. Depois foi amadurecendo o paladar, comia cebola assada e frita. Depois uma salada... Hoje eu como cebola até crua, negócio, botar, se quiser, adoro cebola. Sim, amadureceu. Então, na verdade, exatamente. E é o mesmo processo que eu acho que eu faço com a minha filha. Eu acho que tem que ser feito com as outras crianças também. Exatamente. Bota, não gostei dessa textura. Então muda, em vez de fazer assim crua, vou te dar cozida, vou te dar assada, vou te dar... Exato, até mesmo pontos de cozimento também, se está muito cozido, se está pouco cozido, às vezes. Exato. É esse tipo de coisa, porque eu não gosto de legume muito cozido. Também tem que estar... mais al dente, mais al dente, eu gosto de sentir ele. A crocância. Exatamente. É muito bom. E aí eu acho que tem que ser esse tipo de uma coisa com as crianças, até para ela descobrir o jeito que ela gosta. Sim, isso aí. Né? E lidando com isso aí, eu não entendo muito de criança com autismo, né? Eu não tenho muita ligação, mas eu sei que as crianças com autismo têm muito um espectro, acho que grande. Cada uma tem uma peculiaridade. Alguns estão falando que tem muita sensibilidade ao toque. Sim. Eu acho que seria mais com criança autista, o tipo toque, de coisa. né? O alimento molhado. Então, assim, de estar com as mãos sujas. Às vezes ele fica agoniado, às vezes aquela coisa. A gente tem que deixar, tem que realmente entender. Tem que trabalhar muito dele essa parte. E mostrar para ele. Não sei se eles conseguem entender e aceitar esse tipo de coisa com o tempo, com a terapia, ou se de repente a gente vai adequando a textura, a maneira de estar trabalhando com
com o alimento, com essas pessoas. Eu assim. sempre digo que a melhor forma é o estímulo, é estimular. Então, assim, quanto mais ele tiver acesso à oferta, àquele alimento, àquela textura, mais fácil vai ser para ele vai aceitar, começar. para ele se conectar. Pouco a pouco ele vai... Exato. Então, assim, o meu filho ele não come fruta, ele não toca na fruta. Mas, às vezes, você vai ver, os pais também não têm o hábito da fruta. E a criança ela não tem autonomia para ir lá fora comprar uma fruta. Ela precisa da oferta dentro de casa. Então, assim, muitas vezes também tem a parte comportamental, que aí é a parte da família. Exatamente. Então, assim, se ela ver você comendo, ela vai começar a se interessar. Então, ainda que ela vá lá só para ela descobrir, ela pode não gostar, porque a gente tem isso. A gente experimenta de tudo e tem coisa que a gente não gosta de jeito nenhum. Eu, para comer fruta, ela tem que estar num ponto... Tal, né? Porque eu comia muito fruta, eu não gostava de fruta de supermercado. Eu comia sempre, como eu falava, subia, gostava da fruta do pé. Pegar a manga do pé. Tirar, você sacudir, ela cair, ela está no ponto certo de madura, você come, você tem todo aquele doce, tudo mais, porque as frutas de mercado, elas são tiradas sempre... antes do amadurecimento, né, que no Nordeste chama de devez, né? Exato. E ela vai amadurecer fora do pé e não é a mesma coisa. Ela não tem a mesma... Não é o mesmo sabor, não é o mesmo né? sabor. Tanto que eu sempre oriento, assim, de preferência, frutas e legumes, né? Respeitar o tempo sazonal. Respeitar ali o tempo dele certo. Qual é a safra? Né? O que é melhor? Porque o sabor é diferente. Né? Você vai comer de repente um pêssego que não está maduro o suficiente, vai sentir ele duro, vai sentir ele um pouco mais azedo e não vai gostar. A criança não vai gostar. E aí depois para você ofertar de novo, ela já criou aquela imagem de que não é legal. Então assim, realmente respeitar a sazonalidade dos produtos é muito bom. William, você tem algum comentário aí? Tem algum... Tem sim. Boa tarde. Primeiramente, para quem... Peraí, rapidinho. Só para ver se... Voltou. Ok. Então, só para quem ainda não viu, tem aqui embaixo o nosso celular, o nosso WhatsApp, para você poder mandar mensagem, 995327705, mas algumas pessoas já estão espertas, já mandaram algumas mensagens aqui, tanto por aqui quanto pelo nosso site também, que tem um chatzinho lá, para quem está vendo ao vivo, dá para você mandar também. Maravilha. Lá. E justamente tem algumas mensagens dali mesmo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Carol da Baixada. Este assunto está me lembrando muito o MasterChef Júnior. Legal demais. Parabéns pelo trabalho, Ana Cláudia. Obrigada. E tem mais um aqui. Janine de Cordeirinho. Como fazer a criança se interessar mais pelo alimento natural? Então, é o que a gente está conversando justamente aqui, sim, né? Hoje a gente tem uma oferta muito grande de industrializado, né? No fast food está aí. Então, o que acontece? A primeira coisa é a oferta dentro de casa. Ele precisa ver você comendo, ele precisa ver que está ali o alimento, que ele tem acesso ao alimento, né? E aí, assim, trazer ele mais para perto, é onde a gente traz para a cozinha. Vamos fazer o dia do sacolão. Leva a criança, pede para ela te ajudar a escolher as frutas ali no sacolão, ela começa a se interessar, né? Chegou em casa, vamos higienizar. Traz ela para higienizar junto, para guardar. Quando ela começa a ter esse cuidado com o alimento, ela começa a despertar o interesse. Sim. Né? Então, assim, esse é um dos caminhos. Ela vai se conectando com o alimento, com aquela coisa toda do... Porque é importante, porque o alimento em si, ele não é só uma questão, o ato de você comer e de encher barriga. É uma coisa de nutrir, de você... Exato. Ele está muito além só do alimento. Ele é nutrição mesmo, né? E, assim, a gente sabe que as pessoas falam assim, o meu filho, ele come. Mas aí, quando a gente vai ver ali o repertório alimentar, é uma alimentação defasada. Ele come para se manter, vamos dizer, ali de pé. Mas ele não se nutre. Tem a diferença do comer e do nutrir, né? E o importante numa fase de crescimento é nutrir. É a nutrição. É a nutrição. São todos os não é ingrediente, mas os... agora fugiu o nome da palavra. Mas os sais minerais, as vitaminas, os nutrientes. Tudo que o corpo precisa está numa boa alimentação. Falando ingredientes, mas nutrientes. Tem mais coisa aí? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu primeiramente ver. Voltou? Ok. Deixa eu ver aqui. Existe técnica para usar bichinhos ou outras figuras
para ensinar a minha filha a comer as coisas saudáveis, ela só quer biscoito e tudo o que não presta. Sou Camila de São José do Embaçaí, de Maricá. Tem sim. O bichinho. Engraçado que a gente trabalha justamente isso. A terapia alimentar, ela traz a parte lúdica, por quê? Primeiro que a gente vê qual é o ambiente confortável daquela criança. Então, ela gosta de quê? Ela gosta de bichinhos, ela gosta de números. Eu vou trazer os alimentos para dentro daquele mundo ali dela. Né? Então, assim, ela pode fazer bichinhos. Eu tenho até ali no destaque da terapia alimentar alguns pratos de bichinho que eu fiz. Vê no destaque ali no Instagram dela de novo. Com alguns pacientes e eles acham o máximo, porque eles conseguem, né, colocar ali no pratinho o que eles gostam, né? Então, assim, dá para fazer, dá para trabalhar isso com ela, sim. Sabe? É interessante. A princípio, o que é importante, eu sempre digo, não é excluir o alimento que ela já sente confortável. Você vai colocando o outro aos poucos. Tá vendo? Ali eles são super... Acho que está um pouquinho mais para frente. Às vezes eu tinha uns 9 anos, tinha uma certa coisa que eu não estava com muita vontade de comer. Minha avó, às vezes, ela fazia lá do Nordeste. O coqueirinho, tá vendo? O coqueiro é de banana. Aí tem o kiwi, o moranguinho. Então, assim, dá para fazer bichinho, vai pintinho. Fazendo toda... Dá, todos eles. Isso é interessante. Eu tinha aquela coisa, feijão com arroz, farinha, quando eu queria comer, minha avó misturava tudo. Ela amassava com a mão, fazia uns bolinhos, com aquilo ali, carregado com azeite e tudo mais, e chamava aquilo de capitão. Ó, o capitão, tudo mais, não sei o que. Eu acabava comendo aquilo, eu gostava do capitão. Era a historinha, não sabia por que tinha negócio, mas tinha uma historinha do capitão dali do... Tá vendo? E muitas vezes essas coisas assim, a criança cria ele história. Ele que montou. Ai, que maravilha. Esse bonequinho, ele falou, Tiana, vou montar um bonequinho, porque ele gosta muito, né, de bonequinho. E ele montou. E ele, assim, estava numa fase muito seletiva. E eu botei o meu prato cheio de frutas. Eu falei, bom, vou respeitar o tempo dele. Mas ele usou ali a casca do kiwi para fazer o cabelinho, porque ele não queria tocar no kiwi. E ele foi na esperteza, né? Vou dobrar a Nutri, vou botar a casca, que eu não preciso tocar ali no kiwi. Mas, assim, fluiu. Muito legal, vai. E essa coisa que a criança vai criando a história desse prato. Sim. Ela vai interagindo, ela vai tendo a coisa e aos poucos ela vai querendo comer para ter aquela relação com ele. Exato. Ela vai criando uma relação, é muito bacana. Eu estava falando também da questão de ter ali o contato. Foi a de São José, ela estava perguntando o quê? Foi o quê da Camila? Que ela não consegue fazer com que a filha dela pare de comer biscoito e coisa que não presta. Ela quer saber o que ela pode fazer, né? Se ela pode usar bichinho, se ela pode usar figura, o que ela pode fazer para fazer coisa a filha assim dela. porque ela está gostando da história do bichinho, que de repente você cria, vê o que a criança gosta, né? Tipo, se ela gosta de dinossauro, você monta alguma coisa como dinossauro. Exato. Se de repente, figuras de desenhos, tudo mais, como Minions, como aquela coisa... Tentar seguir nessa linha. Se ela gosta muito de biscoito, traga ela para fazer o biscoito junto. Ao invés de comprar ela vai fazer o seu biscoito, fazer um cookie. Dali ela vai despertando, né, para comer novas criações. E novas criações. E aí vai desenvolvendo. E aí é você vai reduzindo a oferta do industrializado. Ah, Ana, mas o biscoito leva também farinha branca. Se de repente você, Camila, não sabe fazer, não tem habilidade, tem o curso, tem as oficinas que você está montando. Tem as oficinas da Nutri, ó. Da Nutri, que de repente pode ser uma coisa de você trazer dentro das oficinas. Isso aí. Ela aprender a manipular, fazer esse tipo de alimentos. Pode ser que mude, que desperte o interesse dela. Exato. E de repente nós vamos ter uma grande confeiteira, uma grande chefe no mercado, quem sabe. No futuro, é isso aí. Mas é assim que nasce, é a questão da influência. Exato. Né? Sempre todo chefe ele foi influenciado por alguém. De alguma forma. De alguma forma. Entende? Eu tenho as minhas duas avós, o meu tio Alexandre, que era eu cresci num ambiente que o homem não entrava na cozinha, a cozinha era coisa de mulher. Mas meu tio, meu padrasto, eles já cozinhavam e foram pessoas que foram referências para mim, entendeu? E eram sempre coisas completamente diferentes. Minhas avós, uma totalmente diferente da outra, meu tio, meu padrasto. Que bacana. E a gente sempre lidando aquela coisa. E eu sempre gostei de cozinhar, de ir para a cozinha.
ter essa independência. E as oficinas, elas vão começar quando? Então, Você tem data. Nossas oficinas elas vão acontecer às segundas e aos sábados de janeiro. Sim. Serão 4 segundas-feiras. Ela começa a partir do dia 9. Dia 9. Né? E tem também aos sábados, vai ser agora no mês de janeiro. E como está lá no Insta, né? Quem fizer a matrícula até hoje está com um preço, que até o dia 20 eu estipulei, está com um preço muito bacana, um valor promocional muito legal. São 4 oficinas, as crianças vão ganhar toquinha, avental, diploma. Muito bom. Deixa eu ver a imagenzinha lá. Já temos aqui uma oficina da Tia férias. Tá lá, 5 motivos para fazer a inscrição do seu filho, ó. Vamos lá, passa aí para os motivos aí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho a imagem. Espera aí. Aqui. Aí, vamos lá. Olha lá. Você oferece de tudo, mas ele não aceita? Está com repertório alimentar restrito? Só aceita industrializados? Está vendo? Tudo que a gente está conversando aqui. Ó. Não demonstra interesse por conhecer novos alimentos? Na hora de comer faz choro, ânsia de vômito, fica irritado. Porque, assim, as pessoas pensam que é birra, deixa com fome que vai passar. Não, gente. Se for questões sensoriais, não vai passar. Tem que estimular. Tem certas coisas que às vezes vai muito além. Eu mesmo tenho uma coisa com o fígado. Eu adoro o sabor do fígado. Mas eu não consigo comer por causa da textura dele. Sim. Eu não tenho, mas é um sabor que eu adoro, gosto muito. Mas a textura do fígado eu não consigo comer, me incomoda. Sim. Então, o que eu faço? Quando eu faço fígado, eu faço um patê. Bato no liquidificador, tudo mais, preparo, tudo mais, sei que, passo no pão. Aí eu adoro, eu como fígado à vontade. Entendi. Mas, às vezes, a questão de o cozimento, a textura, tamanho do alimento, às vezes incomoda cada um. Às vezes a gente tem que entender um pouco essa questão peculiar, particular de cada um para poder estar. Exato. Por isso que eu falo em apresentar de formas diferentes. De formas diferentes, isso aí. Buscar outra. Pode falar. Posso tocar? Esperar você terminar, mas também. Tem mais uma aqui. Eu sou privilegiada. Minha neta adora alface, tomate, chupa limão, que é uma beleza, e nem faz cara feia. E só tem 2 aninhos. Como é que pode isso? Carlos de Itaipuaçu. Eu queria perguntar para você. A minha filha também é assim. Ela gosta muito de tomate, de brócolis. Ela prefere chá do que refrigerante. Eu falo, garota, você está errada. Toda criança me dê um pouco de problema para poder. Porque está muito normal. Você não, ela ri quando eu falo assim, você tem problema. Criança que gosta de brócolis não é normal. Gente, todo mundo pensa isso. Tem alguma coisa muito errada. Como? Tem uma geração agora que está surgindo que gosta, porque eu também tenho uma sobrinha com Down, que ama alface, ama tomate, come de tudo. Sim. Aquilo ali que você botar na frente, ela come e tudo mais. Tem uma geração agora que está mais propícia a essa coisa do alimento mais saudável, fugindo assim do refrigerante, preferindo suco. Minha filha com suco e chá, aquela coisa, ou não, isso aí, de repente é um caso ou outro de... No caso ali, né, ela tem 2 aninhos, a netinha dele, né? Então, assim, ela come de tudo. A seletividade, ela vem justamente a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos. Criança, às vezes, fez a introdução alimentar super de boa, foi aquela coisinha de pegar no brócolis, de comer, de se lambuzar toda. Ok. Mas quando ela vai alcançando a maturidade, às vezes vem por algum motivo, tá? Pode ser por um trauma, às vezes comeu um alimento e passou mal e aquilo gerou um trauma e ela lembra, não chega mais perto. Agora, tem também... Às vezes ela nem lembra, está na memória, está no subconsciente dela. Exatamente. Eu tinha um paciente que ele engasgou com pipoca uma vez e aí nunca mais ele quis saber de pipoca. Quando eu trouxe a pipoca para o consultório para começar a trabalhar primeiro em colagenzinha, fazer uma ovelhinha toda de pipoca, de repente, quando eu olhei, ele estava comendo de novo a pipoca. Aí eu tirei a foto, mandei para a mãe ficou assim encantada. Então, assim, às vezes foi só um momento que passou e aí a gente acaba ficando com medo de oferecer de novo. Eu tenho isso com um peixe. Então. Quando eu adolescente, criança, antes, pré-adolescente, né, 10, 12 anos, eu engasgava muito com espinha. Aí de ficar a semana inteira atravessada, comer banana e tudo mais, nada tirar. Aquela papa de farinha. Aquela coisa, até salivar, aquela coisa.
incomodar, machucar aquela assim. Então, eu gosto de peixe, mas não tenho o hábito de comer peixe. Exato. Você acaba Na verdade, querendo se poupar de passar por Eu aquilo, fico né? naquela coisa. Quando eu olho assim, eu gosto do sabor, gosto de tudo, gosto da textura, Sim. gosto de um peixe frito, mas aí eu olho assim alguma coisa, aí eu caio um pouco mais para os filés, que eu sei que já estão sem espinhas, um filé de linguado ou um salmão, uma coisa assim que já dá mais. Mas eu não tenho assim aquela coisa de estar comendo muito frutos do mar, Sim, muito peixe, sim. por conta disso. Ah, você não gosta de peixe? Eu falei, não quero. E aí, assim, respondendo, né, a sua pergunta em relação se há uma nova geração preocupada. Então, existe, o que acontece é que existem, assim, hoje em dia, padrões. Né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com padrões. E isso até, eu fico muito em alerta com meus pacientes adolescentes, converso muito com os pais, porque é o que a gente está falando. Se está querendo comer só coisa saudável, tem alguma coisa errada. Ou é 8 ou 80. Então, assim, você tem que comer de tudo. A vida é o equilíbrio. Né? Então, assim, você tem que aprender a comer de tudo. Sim. Não tem problema algum você comer pizza, você comer hambúrguer, desde que nos seus outros dias você tenha uma alimentação, uma noite de sono. Então, assim, quando eu vejo assim, uma criança entrando ali na pré-adolescência, já para o adolescente, muito preocupado, e começa a restringir muito. Tira o açúcar, tira refrigerante, está tirando tudo, está tirando o excesso em ser saudável, também desenvolve um transtorno alimentar, uma bulimia, uma anorexia. Então, a gente fica muito de olho, uma compulsão. Sei lá, cria na criança uma repulsa, aquele tipo de coisa. Eu passei minha infância toda com aquilo. Sim, quando, na também. verdade, queria outra... E tem os padrões, né? Que a sociedade cobra muito. Instagram está aí, internet está aí para a gente ver coisas que às vezes não são tão realistas, mas acaba, né, que a pessoa quer. Então... E tem coisa que eu acho que às vezes até desenvolve. Minha filha, ela comia muito ovo quando criança. Então, aos 3, 4 anos, comia muito ovo. Todo tipo de ovo. Cozido, frito, tudo mais. Chegou uma determinada hora, ela virou e falou assim, não gosto de ovo. Eu falei, como você não gosta de ovo? Você comeu ovo? Não, não gosto mais. E tudo mais, não sei o que. Só gosta de ovo de codorna. Não, se você gosta de ovo de codorna, você gosta de ovo. Oh, meu Deus. É o quê, cara? Não, mas eu só quero... Eu falei, Gabriela, não vem com... Você pode falar para mim que você pode estar enjoada de ovo. Eu entendo, não vou forçar você a comer. Mas falar que você não gosta de ovo, algo que você estava comendo sempre, não entendo, não entra na minha cabeça. Né? Fica naquela coisa, volta e meia, fala assim, desse jeito assim eu gostei, desse jeito assim. Você pode começar a trabalhar para ver a questão da textura, qual é o modo de cozimento, se você prefere ele mexido, se você quer ele frito com a gema mole, com a gema dura, com ele cozido, você identifica qual a maneira que você mais gosta, mas você gosta de ovo. Sim. Você não tem como... Então, muda um pouco a sua linguagem, fala assim, eu não quero porque estou enjoada, não quero, não estou com vontade de comer agora. Tudo bem, respeito. Sim. Tem um alimento que ela também não gosta, que é o aipim, que ali eu sinto que ela não gosta mesmo. Porque você pode botar frito, você pode fazer cozido, você pode fazer do jeito que for, ela não come, né? Não gosta daquela coisa. E às vezes eu até escondo as coisas dela. Né? Boto ali, tudo mais, que nada não. Fazer um purê, fazer uma coisa, um purê de batata, um purê de... E aí eu sinto que ela realmente não gosta do aipim. Entendi. Mas volta e meia, eu compro assim um bolo de aipim e deixo ali. Falei, esse bolo tá bom. Falei, viu, aipim. Não, isso é muito interessante, porque às vezes eu pego o paciente que a mãe está super preocupada, ele não quer mais comer carne, não está comendo, não aceita carne nenhuma. Quando você vai conversar, porque tia maltrata os bichinhos, aí ela, do nada ela cismou que ela quer virar vegana, porque ela escutou um coleguinha na escola falando. Isso foi uma coisa que pegou com minha filha, que ela queria virar vegana. Aí eu falei, tudo bem, mas não vamos mais comprar hambúrguer. Não, mas hambúrguer eu quero comer. Eu falei, não, ou você vai ser vegana, ou você não vai ser. Exato. Se você quiser ser vegana, tudo bem, mas não vai aprender a comer todos os alimentos vegetais, o aipim que você não gosta, o jiló, o machexe, o quiabo. Aí desistiu, ela desistiu. Às vezes é isso, o importante é a gente estar sempre ligado, sintonizado com a criança, escutar ela. Eu entendo essa questão mesmo da questão dos animais. Eu acho que carne não precisa comer tanto, mas
Sim. tem um pouquinho, porque a proteína animal é muito importante. E se não tivesse, tem que suprir de outra maneira. Exato. Então, assim, o importante é estar ouvindo a criança, que às vezes ou é algo realmente, né, fisiológico, comportamental, mas às vezes é algo tão simples, que você consegue resolver ali numa boa conversa. William, tem mais mensagem aí? Vamos. Tem sim. Vamos lá. Eu sou Carmen, de São Paulo. Parabéns pelo programa e eu tenho um trauma de fígado e moela. Pois, quando eu era criança, eu tive anemia e o médico receitou o fígado para minha mãe e ela me entupiu de fígado. Desde então, eu nunca mais consegui comer. Aff. Eu entendo perfeitamente. Eu também tinha problema de anemia na infância. Mas a minha anemia, ela vem, eu acho, por questões genéticas. Eu descobri a talassemia. Talassemia, meus filhos. Talassemia. Meus filhos têm da origem italiana, do meu Eu fiz até alguns estudos de negócio, mas nem levei para a médica para poder depois ver o resultado. Eu já decidi que, tá tudo como bem. é da região do Mediterrâneo mesmo, a minha família, eu sei que a talassemia vem de lá, deve ser isso mesmo. Então, sempre, todo exame de sangue que eu fazia era anêmico. Exato. E minha avó também tinha muita coisa de colocar o fígado e tudo mais. Mas procura preparar um fígado de modo diferente, que de repente você pode voltar, não comer de repente o fígado inteiro, mas tenta bater no liquidificador com pão, um pouquinho de azeite e tudo mais, que ele vai fazer um patezinho, experimenta ver se não fica bom. Aquela coisa opção, né? Só buscar de repente uma moda diferente. E não precisa comer todo dia também, não, uma vez ou outra. Isso funcionou comigo, por exemplo. Eu ainda estou tentando gostar de jiló, mas, por exemplo, teve uma vez que minha avó fez um jiló que eu gostei. Não sei como, não sabe mas como. Gostei. Mas aproveitando isso, também tem mais umas 2 perguntinhas aqui. A minha filha tem 2 aninhos e meio e pede para mamãe e pede para a mãe dela papar e come toda hora. Existe alguma técnica para dividir o tipo de alimentação por horários? A Joyce, ela é de Niterói e é da região oceânica. Sim, Joyce, com certeza. A verdade é que, assim, se ela come toda hora, ela não está com uma rotina estabelecida, uma rotina alimentar, né? Então, assim, a gente... Horário, tudo mais, aquela coisa já... Aquela coisinha do horário, qual é a hora do café da manhã, qual é a hora ali daquela colaçãozinha, o almocinho. Então, é criar uma rotina, né? Dentro ali desse dia a dia, não sei se ela já está na escolinha, mas agora também vai estar de férias, cria rotinas para que ela agora está na hora de papar, agora está na hora de fazer uma atividade. Ela começa a entender que não é toda hora. Ela tem os horários certinhos. Pode ter aquela coisa assim, o café da manhã, um bom café da manhã, o lanchinho da manhã, uma colaçãozinha, o aí vem com o almoço, almocinho, o lanchinho da tarde, aquela coisa, estipular de Sim, criança 2 horas. Precisa ter esse limite, porque senão a gente desenvolve aí a compulsão. Eu estou comendo e eu nem sei o porquê que eu estou comendo, mas eu estou comendo. E aí vai crescendo, cresce adulto compulsivo. Então, assim... Até mesmo por ansiedade. A ansiedade pode estar causando esse tipo de coisa. Quantas vezes a gente está ansioso por algum motivo, a gente abre a geladeira e olha e não sabe nem o que a gente está buscando ali dentro. Mas a gente está ali abrindo a geladeira. Está querendo manter a boca por questão de passatempo, exatamente. Né? Então, assim, estipular horários e rotinas é uma das melhores formas. E procurar fazer nesse dia de... alimentos variados, texturas variadas, coisas para... O ideal é procurar um nutricionista que prescreva um plano alimentar de acordo com a criança, porque plano alimentar é individual, né? Cada ser humano, a gente prescreve de acordo com a particularidade da pessoa, de cada um. Então, assim, criar e estabelecer realmente uma rotina. Pô, maravilha. Isso é aquela coisa de... Tem mais coisa aí, William? Tem. Vamos lá? Gui, quais são os alimentos ideais para uma criança? Adorei o programa adorei o programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Marcelo e muito obrigado, Ana. Obrigado a você. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Ele está fazendo realmente trazer coisas assim da área de gastronomia para poder estar entretendo, fazendo, porque fazer aquele programa de gastronomia, que é só fazer a receita, fazer o bolo, botar, e às vezes tem muitos outros assuntos por trás que a gente poderia estar trabalhando. A ideia do nosso programa é justamente essa, a gente trazer uma outra ótica da gastronomia. É isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigada mesmo. E realmente, assim, respondendo a pergunta, né, quais os alimentos ideais,
Assim, para uma criança, né, o alimento in natura, o natural, é o melhor possível hoje, né? A criança, a gente costuma dizer que ela é uma folha em branco. Ela só vai sentir falta daquilo que você já ofereceu, já apresentou a ela. E tem coisas que realmente, como açúcar, doces, antes aí dos 2 anos, não há a menor necessidade. A criança ela não precisa para o desenvolvimento dela, muito pelo contrário, né? Então, assim, é manter a melhor alimentação possível. Na verdade, assim. se você tem no quintal, se é um espaço e tudo mais, eu sempre digo que a melhor coisa é você plantar alguma árvore frutífera, alguma leguminosa, alguma coisa que a criança possa, de repente, estar em contato, buscando, pegando ali do pé. Chama ela para montar uma hortinha. Exatamente. Plantar, botar a mão na terra Botar, mesmo. regar e tudo mais, ela vê aquilo crescendo, de cuidar, de germinar. vê aquela coisa. Isso é muito tem um espaço, bom. integral. Aí você vai ter um produto natural, 100% orgânico, você sabe que você está colocando ali dentro do teu alimento. Exato. Ela vai estar trabalhando, você pode deixar ela brincar. Se você plantou um canteiro ali de espinafre, a criança quiser pegar e comer o espinafre. Primeiro ela vai brincar para fazer permita, comidinha, daqui a pouco ela já está comendo. Então, assim, é trazer realmente para o mundo dessa alimentação. Traz e ela se para puder esse deixar, mundo. porque muita gente faz um jardim bonito, gasta com ornamentação e tudo mais. Exato. E, de repente, se a gente estivesse produzindo uma Uma pequena hortinha, hortinha, uma coisa, exato. ia ficar lindo do mesmo jeito e a criança Ia está trazer interagindo. outros benefícios. Benefícios, Né? é. Exatamente. Tem mais coisa aí, William? Não, por hora é isso aí. Maravilha. E aí, como é que tá? E aí, quer dizer, eu falo sempre eu sempre quis ter uma horta em casa, sempre procuro plantar. Alguns temperos eu tenho em casa, como manjericão. Lá no meu quintal eu tenho jabuticaba, tenho acerola, tenho jambo, tenho pinha, né, que é a fruta do conde, caju e a goiabeira. A goiabeira não está dando. E plantei agora, há uns 6 meses atrás, lá uma framboesazinha. Bacana. E aquilo ali, é jabuticaba, se estraga no pé, mas a criança sempre vai lá, pega uma, come e tudo mais. Acerola, pega, faz suco, planta, faz uma geleia, né? Você sempre pode congelar ela e tudo mais, deixar e fazer aquela coisa. Aí você fica, isso a minha avó que fazia. Tinha um cajueiro no quintal do meu pai que dava muito caju, mas muito caju. E a gente não dava vazão de comer. Minha avó processava no liquidificador, fazia os potinhos, os saquinhos, deixava no congelador. Então, eu tinha suco de caju o ano todo. O ano todo, exato. Que ela batia e preparava. Outra parte, ela fazia caju cristalizado. Fazia na calda, tudo mais, não sei o quê, daqui a pouco chegava, misturava no açúcar. Ficava com doce de caju por o ano todo. Ela tirava o suco do caju, né? Depois tirava a carne, refogava, tudo mais, fazia muqueca de caju, fazia pratos, fazia fritadas, empadão, tudo com a carne do caju, que é uma coisa que de repente você quer vegano e tudo mais, você quer com uma coisa diferente. Hoje usa-se muito de jaca. Tem a de jaca, a jaca está muito em voga, aqui em É. Maricá também está com uma produção boa de jaca, de carne de jaca, e fazer esse tipo de coisa. Você vai tendo no teu quintal, vai tendo negócio, não dá para você botar. Congela, processa, faz geleia, faz... Com certeza, tudo tem finalidade. Tem muita coisa. A gastronomia é muito ampla, né? Nós estamos chegando ao fim mais de um programa, infelizmente. É um papo que está muito gostoso, eu gosto desse tipo de assunto. Então, Ana, você queria deixar alguma consideração, convite? Eu queria agradecer primeiro a oportunidade. Imagina, eu que agradeço você estar aqui. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Queria pedir para que vocês continuem seguindo aí a Nutri. Eu estou sempre colocando dicas, receitas. Mãezinha que tiver o interesse aí na oficina, ainda tem algumas vagas, tá? Então lá, @Nutri, _Ana, _Pochettini. E é isso, gente. Olha, cuidem das nossas crianças, porque a alimentação realmente, essa parte da infância é primordial. A gente às vezes pensa que não, mas a gente só vai ver às vezes o reflexo lá na fase adulta. Então, essa é a parte mais importante para a gente estar atento aí. Então, entra lá no Instagram, segue lá a Nutri, mandem mensagem para ela, vai fazendo. Faça inscrição no curso nas oficinas. Eu digo que isso, na verdade, é excelente para as crianças. Ela começa a ter
despertar, de repente, até o que ela quer no futuro para ela e tudo mais. Tipo assim, eu quero trabalhar com cozinha, não quero trabalhar com cozinha, mas eu gosto disso só para o hobby. Mas é importante a criança ter esse contato. Exato. É importante ela ter essa independência dela, ela ganhar essa autonomia, né? De poder estar fazendo as coisas. Então, marca, é muito legal essas oficinas, vale muito a pena. Tá? Eu posso mandar um beijo? Pode, deve. Mandar um beijo para as minhas terapeutas, né, da minha equipe, porque elas falaram assim, olha, você vai lá, você manda um beijo para a gente, para as duas clínicas aí, para a galera da Comunicar e da Espaço Multidisciplinar em Maricá. Beijo, meninas. Gente, parabéns, beijo grande para vocês. E, mais uma vez, obrigado, Ana, por você ter vindo aqui falar um pouco do teu trabalho. Obrigado muito, coração. Desejo que essa oficina seja aí um sucesso. E acho que vai ser. Vai sim. Eu acho que com certeza vai ser. Eu acho que é o início aí de um grande muita trabalho, coisa, né? Com certeza. E agradeço a vocês pela audiência, por estarem acompanhando a gente, pelas mensagens. Um forte abraço. Divulguem aí. Eu peço a gentileza de vocês, de repente, vocês poderem estar compartilhando o programa, o link e tudo mais, porque isso vai ficar gravado. Se quiser assistir novamente, tirar alguma dúvida, pode assistir, ver. Se tiver alguma coisa, manda uma mensagem para a gente encaminha para a Ana, faz aquela coisa toda para poder... A ideia é fazer um programa legal, que vocês estejam sempre interagindo e aprendendo aqui com a gente. Tá? Da mesma maneira que a gente está aprendendo aqui com a Ana, com o pessoal, com os convidados aqui. Obrigado, uma boa tarde a todos, gente. Tchau. Acabamos de apresentar Ondas Gastronômicas. A gastronomia na ponta da língua. Apresentação dos chefes Marcelo Perrone e Alexandre Pietrobon. Apoio Wallabies Pizzas e Massas e Alexandre Restaurante, especializado em frutos do mar.